E aí galera, pessoal do primeiro ano, tudo jóia? Como é que vocês estão? Beleza? Saúde? Vamos lá? Então, mais uma aula gravada aí para vocês, mais uma aula de trigonometria, tá? Continuando aí na nossa jornada de trigonometria, vocês sabem que tem muita coisa para a gente ver ainda, né? Terceiro bimestre. Então vamos lá. Então, nossa 12ª aula gravada, né? Mas o capítulo é esse aqui, ó. Capítulo 17, livro 5, né? Já estamos próximos de terminar o livro 5 também. Então, nós vimos as funções seno, cosseno e tangente, são as funções principais, né? Chamadas de fundamentais. São elas que são bastante cobradas em vestibulares, Enem, então nem se fala. E temos as funções trigonométricas secundárias, também chamadas de inversas, né? As razões inversas, que são a cotangente, a cossecante e a secante. Tá legal? Então a gente vai ver as três, né? Aí, por que a gente vai ver as três de uma vez e não separadamente? Porque elas são muito parecidas, a importância delas é secundária, né? Dá pra gente juntar tudo sem extrapolar muito. E aquela ideia que eu disse para vocês já desde o início. O que é que vocês precisam saber realmente, assim, não pode esquecer nada. Seno e cosseno e um pouco da tangente, mas seno e cosseno você precisa saber tudo. O resto, as outras funções, a tangente, a secante e a cossecante, vocês vão ver que são apenas complementares, tá legal? Então, eu vou colocar aqui, a gente vai ver as propriedades de cada uma delas, inclusive com gráficos, certo? E a gente faz as questões que o livro traz, tá bom? Então, veja só, primeira função que é a chamada função cotangente. A razão trigonométrica da tangente, né, é o inverso da tangente. Então, a gente representa a cotangente como sendo 1 sobre a tangente de x, certo? Aí, antes de a gente comentar qualquer uma outra coisa, lembre-se, quando a gente tem uma função no denominador, esse denominador nunca pode ser zero, né? Porque, caso a tangente seja zero, essa divisão 1 por zero não existe na matemática. No primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero jamais em tempo algum. Então, isso já ajuda a gente a ter uma ideia de como é que vai ser o domínio da função. Então, aonde a tangente for zero, a cotangente não existe. Então, isso aí tem tudo a ver com o domínio, como a gente vai ver aqui. Então, a cotangente não existe para ângulos cuja tangente seja igual a zero. Por exemplo, em 0, 180 e em 360. Isso para uma volta, né? Então, a cotangente não vai existir nesses três pontos aí. Tá? Inclusive, a gente vai mostrar isso aqui. Geometricamente, nesses ângulos, a reta R, que é uma reta paralela ao eixo X, é paralelo ao x, logo isso não possui um ponto em comum. Então a cotangente vai apresentar como domínio isso aqui, x diferente de k vezes π, porque a cada 180 graus ela não existe, né? 0 mais 180 mais 180 360, não é assim? Certo? A gente explica com o gráfico. Veja. Bom, aí olha só, a gente viu que o eixo do cosseno é esse eixo aqui, na horizontal. O eixo do seno na vertical e o eixo da tangente é paralelo ao eixo Y, né? Agora, a cotangente vai ser paralelo ao eixo X. Aí veja, aqui é o eixo da cotangente. Então, quando eu quero achar um valor, por exemplo, esse ângulo X, eu prolongo e encontro esse ponto aqui. Então, a cotangente, digamos que esse ângulo seria 30 graus, existe a cotangente de 30 graus. Agora, e quando for 90? Aí vai ser 0. Mas e quando for 180? Nesse caso, você vai ter uma reta paralela. Então significa que ele não se encontra, ou seja, você tem uma reta aqui paralela, certo? Elas não se encontram e aí significa que a cotangente não existe para esses valores. Tá legal? Então, olha o gráfico como é que fica. Veja, se eu tenho o gráfico da função cotangente de x, os x vão ser esses valores de sempre, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aí, qual é a cotangente de 0? Aí você vai olhar que a tangente é 0, então o inverso disso aqui não existe. Aí, por isso que a gente não tem nenhum ponto aqui, o gráfico cortando esse ponto. Agora, quanto é a tangente de 90? Aquele não existe, certo? Aí vai ficar 1 sobre não existe. Aí você fica imaginando, e como é que eu vou dividir um número por outro que não existe? Não é bem assim. Esse não existe para a gente vai para o infinito, seria um número muito grande. Então imagina, por exemplo, 1 dividido por 1, dá 1.
1 dividido por 10 dá 0,1, 1 dividido por 100 dá 0,01, 1 dividido por 1000 dá 0,001, ou seja, à medida que você vai aumentando o denominador, o quociente vai diminuindo. Aí imagina que esse denominador seja tão grande, esse não existe, é um número tão grande que tende para o infinito, ou seja, a divisão de 1 por um número muito grande tende para zero, né? Então, aqui é zero, tá legal? E em 360, 270 melhor, também é zero, ou seja, são apenas esses dois pontos que aparecem. E o gráfico da cotangente é essa curva, certo? Muito parecida com o da tangente, só que o da tangente no sentido contrário. Tá legal? Como a gente viu na aula passada. Beleza? Bom, e aí as propriedades da cotangente, certo? Domínio é aquilo que a gente já falou, ou seja, em 0, 180 e 360 não existe. Então, observe que de 0 para 180 são 180 graus, ou π, e de 180 para 360, meia volta de novo, 180 graus ou π. Então a gente diz que o domínio são os x que pertencem aos reais, tal que x é diferente de k vezes π. Lembrando que esse k é um número inteiro que representa o número de voltas. Tá legal? A imagem são todos os reais, né? Ó, vamos voltar aqui para o gráfico. Veja, os valores de y a gente sempre encontra o gráfico em cima ou embaixo. Já os valores de x a gente não encontra nem em 0, nem em 180, nem em 360, né? Certo? Daí o domínio e a imagem. E o período? Bom, semelhante à tangente, a cotangente é periódica de meia volta, né? De 0 para 180, de 180 para 360. Então, o período é apenas π radiano. Tá? Lembre que seno cosseno é 2π, a tangente é π. E a cotangente também ela segue as mesmas ideias. Tá legal? E tem aquela formulazinha para calcular, é só dividir o π por m, onde o m é o coeficiente de x. Ok? Beleza? Então, esse é um resumo da cotangente. Agora vamos ver as outras duas, que tem algumas coisas parecidas. Tá? Então, função cossecante. Cossecante é o inverso de quem? Lembra do que a gente falou? Observa a terceira letra. A terceira letra é o início a primeira letra da função inversa. Então, a cossecante é um S de seno, né? Então, a cossecante é o inverso do seno. Ou seja, onde é que o seno não vai existir? Onde é que o seno é zero? Em 90 e em 270, né? Desculpa, em 0, 180 e 360. Ou seja, a cossecante também não vai existir onde o seno é zero. Então, a cossecante não existe para os ângulos 0, 180 e 360. Ou seja, o domínio da cossecante vai ser semelhante ao da cotangente, né? Lembre que a cotangente é o inverso da tangente, é cosseno sobre o seno, então, aonde o seno for igual a zero, ela não existe. Então, essas duas funções, a cossecante e a cotangente, vão ter o mesmo domínio, tá? Ok? Beleza? Bom, aí veja só, olha como é que funciona. A cossecante seria essa reta aqui, então, ó, em 90 você alcança lá em cima, em 270 alcança lá embaixo. E aí, ó, em 180 ela é paralela, certo? 0 graus e 360 também é paralelo. Então, paralelo ao eixo do seno não vai existir. Tá legal? Beleza? Então, gráfico. Olha só como é um gráfico bem doido. Parecem dois cubos, duas parábolas. Aí, ó, mesma ideia. Os valores são os mesmos, certo? Agora, quanto ao seno de zero? Não é zero? Então, 1 dividido por zero não existe. Então, veja que esse gráfico ele não toca esse ponto aqui, esse eixo, tá? Agora, quando o seno é igual a seno de 180, o seno é igual a 1, então a cossecante vai ser 1 também, tá aqui esse ponto, certo? Aí ela vem lá, ó, decrescente, passa por aqui e depois ela volta a crescer. A mesma coisa acontece lá nos quadrantes, ó, ela vem do mais infinito, toca menos infinito, toca aqui no menos 1, ó, 360, 270, ó, e depois ela tem para infinito. Então, o gráfico da cossecante são essas duas curvas separadas, tá? Que onde só existe de 1 para cima e de menos 1 para baixo. Lembra que o domínio da função seno, a imagem, era entre menos 1 e 1. Como ela é inversa, significa que ela só funciona acima de 1 e abaixo de menos 1, né? Certo? É exatamente a imagem inversa que a gente vai ter aí. Tá legal? Beleza? Então, ó,
as propriedades da cossecante. Veja, primeiro, o domínio. Como a gente falou, o domínio é o mesmo da cotangente, porque você vai ter o denominador zero, o seno igual a zero ou a tangente igual a zero, são os mesmos valores. Então é x diferente de k vezes π, onde o k é um número inteiro que representa o número de voltas. Agora, a imagem já é diferente. Vamos ver, ó. A imagem é diferente. Por quê? A imagem ela não existe cossecante entre menos 1 e 1. Só existe acima de 1 e abaixo de menos 1. Então vão ser os valores maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a menos 1. Como a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo? Y menor que menos 1, ou seja, lá para baixo. Y maior ou igual a 1, lá para cima. E o período é 2π, porque é o período da função seno também, certo? Em relação a período e sinais, as funções inversas têm o mesmo sinal e o mesmo período das funções originais. E a forma para calcular, como vocês sabem, é 2π sobre n, né? O n é o coeficiente de x. Tá legal? Beleza? E a última função é a função secante, que é o inverso do cosseno, né? Então, aonde o cosseno for zero, a função não existe, certo? Lembrando que na tangente é o seno dividido pelo cosseno, então ela vai ter o mesmo domínio que a tangente, né? Veja, aonde é que o cosseno vai ser zero? Em 90 e em 270. Então, o domínio vai ser aqui, ó, x diferente de π sobre 2 mais k vezes π, exatamente como a tangente, tá? Bom, e tá aí, ó, a secante é isso aqui, ó. Então, em 90 e em 270, essas retas não se encontram, certo? Então, por isso que ela não existe. Beleza? Então, tá aqui o gráfico, ó. Mais um gráfico diferente, mais diferentão aí. Bom, para começar, a gente já percebe que o gráfico, assim como o da cossecante, não existe entre menos 1 e 1, né? Lembre que o cosseno, ele só existe entre menos 1 e 1. Então, o seu inverso, que é a secante, teria que existir só acima de 1 e abaixo de menos 1, né? Então, aqui, ó, o cosseno de zero é 1. Então, quando você fizer o inverso, a secante vai ser 1 dividido por 1, que dá 1. Então, você marca aqui. Aí ele vai crescendo, quando chega em 90 não toca, não existe, né? Então vai para infinito. Depois ele volta para menos infinito no segundo quadrante, toca em menos 1 aqui, ó, no valor do π, e depois desce, certo? E no último quadrante, ó, ele vem de 1 e vai para infinito. Tá legal? Certo? Então está aí o gráfico da função secante. E para finalizar as propriedades, domínio é o mesmo da tangente, né? X diferente de π sobre 2 mais k vezes π, porque tem o cosseno no denominador. Veja que, só para a gente fazer agora, já que a gente viu todos os domínios, quando o cosseno é do denominador, que é o caso da tangente e da secante, a imagem, o domínio é esse aqui, ó. X diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Quando o seno fica no denominador, aí o domínio é só k vezes π, é o que acontece com a cossecante e é o que acontece com a cotangente. Tá? A imagem é semelhante à imagem da cossecante, né? Ou seja, y menor ou igual a menos 1 e maior ou igual a 1. E o período também é 2π. Tá legal? Agora vamos ver as questões que estão lá na página 21, são questões rápidas, né? Ou aquelas que são trabalhosas, não tem muita dificuldade não, certo? É só o fato de você ter que fazer muitos cálculos, tá legal? Veja, ó, aqui a primeira questão diz que sendo a função cossecante igual a 2x, determine caso exista, ó, f de 60. O que significa isso? No lugar do x, aqui a gente vai colocar 60. Então vamos dar uma ideia o que é que vai acontecer antes da gente ver a resolução, tá? Então aqui vai ficar 2 vezes 60. 2 vezes 60 é 120. Aí eu vou ter que achar a cossecante de 120. Só que é mais fácil achar pela inversa. Então a cossecante é o inverso do seno, então vai ficar 1 sobre o seno de 120. Então como é que eu acho o seno de 120? Nós já vimos isso. 120 é segundo quadrante, o seno é positivo. Então vai ficar seno do que falta para 180, que é 60. Então vai ficar 1 sobre o seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí a gente vai ter que inverter, vai ficar 2 sobre a raiz de 3, certo? E vai racionalizar. Veja como é que fica, ó. Tá aqui.
Então fica o cossecante de 120, né, como eu falei, 1 sobre o seno de 120. Aí aqui foi feito direto, tá? Mas vamos explicar aqui com calma, passo a passo. O seno de 120 é segundo quadrante. No segundo quadrante o seno é positivo. Beleza. Aí você vai lá. O seno é positivo e no segundo quadrante é aquilo que falta para 180. Falta completar 180 graus. Então faltam 60. Então fica 1 sobre 160. Como é o 160? Raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre a raiz de 3 sobre 2. Aí você inverte 2 sobre a raiz de 3. E quando você racionaliza, que é multiplicar e dividir pela raiz de 3, você vai encontrar 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? E quando o x for 90 graus? Aí vai ficar 2 vezes 90, ou seja, cossecante de 180. Ou seja, 1 sobre o seno de 180. Mas o seno de 180 é zero. Então 1 dividido por zero não existe. Não é bem mais simples esse. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com zero. Cossecante de zero vai ser cossecante de 2 vezes zero dá zero. O seno de zero é zero, então não existe. Ficou fácil fazer isso daí. Tá certo? Bom, e essa questão, que parece muito mais complicada, é a mais fácil ou talvez a mais rápida de todas. Ó. O período da função real de variável real definida por y igual a módulo de 2 mais cosseno de x. Então você já acha complicado resolver uma função trigonométrica, e essa ainda aparece em módulo. Então você pode pensar em simplesmente sair chutando isso aqui, né? Usar o que a gente chama de cálculo hipotético universal da teoria estimativa, o chute. Não precisa, isso aqui é muito fácil. O que ele quer é período. Então o período independe do fato de ser modular ou não. Certo? Lógico, se eu precisasse desenhar um gráfico, o gráfico dessa função em modular ficaria diferente. Tá? Aquela parte negativa não existiria. Ficaria toda lá para cima. Mas o que se quer é período. Então o período independe do fato de ser modular ou não. Aí então como é que se calcula o período? Ó, é só olhar o coeficiente de x, que aqui é 1, né? Aí a gente só precisa saber se vai dividir o π sobre 1 ou 2π sobre 1. Então como é que a gente sabe? Cossecante é o inverso do seno. Seno é o período 2π, então é só dividir 2π por 1, e 2π dividido por 1 é 2π. Ó, a letra B. Veja, simples. Não é como a gente colocou. Ele colocou aqui em módulo, porque geralmente o coeficiente a gente usa de forma positiva. Tá? Beleza? Simples. Olha lá, penúltima questão. Terceiro, o domínio da função real de variável real definida por cossecante de 3x menos π sobre 6 é. Muito bem. Agora isso aqui, a partir daqui a gente tem um pouco mais de trabalho, certo? A gente vai precisar calcular o domínio. O domínio dessas funções sempre dá um pouco mais de trabalho. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que ver como é que é o domínio geral, o padrão da cossecante. Certo? A cossecante é o inverso do seno. E o seno, ele é ele é igual a 0 em 0, 180 ou 270, então, ou 360, então seria assim a função geral. X é diferente de K vezes π. Então eu vou ter que pegar tudo isso aqui e dizer que ele é diferente de K vezes π e tratar de isolar o X. Veja a resolução. Ó, você vai dizer que 3x, está aqui, ó, 3x menos π sobre 6 é diferente de K vezes π. Certo? Então, aí eu vou passar esse π sobre 6 para o segundo membro, foi o que eu fiz aqui, e depois eu vou passar esse 3 dividindo. Veja, quando esse 3 dividir, ele vem aqui multiplicar o 6, vai ficar 18. E aqui embaixo vai ficar π sobre 3. Certo? Então foi o que foi colocado aqui, ó, x diferente de K vezes π sobre 3 mais π sobre 18. É o domínio da função, certo? Que é exatamente na letra C. Ok? E a quarta questão é semelhante, só que com a secante, certo? Aí como é que é o domínio da função secante? Secante é o inverso do cosseno, certo? Onde é que o cosseno é zero? Em 90, em 270, significa que a x é diferente de K, de π sobre 2 mais K vezes π, né? O que a gente viu com a tangente e a secante. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai dizer que esse 2x é diferente disso aqui, ó, só com o sinal de mais. Veja como é que fica. Ó, 2x é diferente de π sobre 2 mais K vezes π. Passando o 2 dividindo, quando ele vem para cá, multiplica, fica 4, e aqui ele fica dividindo. Então, letra C.
Tá legal? Beleza? Então, essa foi a última questão, tá? Valeu. Até a próxima. Tá joia? Ah, tem uma questão aí que ficou, que é uma questão de gráfico, a gente faz na live, fica mais fácil de explicar, tá bom? Tchau.